Boa tarde a todos os presentes e também para quem está nos assistindo online. Então, eu sou a Alessandra Botti, eu sou engenheira civil, engenheira de trânsito e transporte, da IPTC há 23 anos. Sou do primeiro quadro de engenheiros e arquitetos da IPTC. Muitos colegas ainda da época estão presentes conosco no trabalho da IPTC, assim como o Marcos Feder, que está hoje presente aqui, quase 23 anos também, né, de IPTC. Então, nesses anos todos de trabalho técnico, como engenheira da empresa, eu já coordenei vários setores, diversos setores técnicos, sempre de projetos. Coordenei os projetos de planejamento de trânsito, de segurança e fluidez, de projetos de inovação, já fui gerente de projetos especiais para transporte coletivo e também o ciclo viário. Eu também já fiz programas de segurança viária, que inclusive foi sempre minha maior preocupação nesses anos todos, além da mobilidade sustentável, que tem me acompanhado nos últimos anos. Então, fui por muitos anos, nos últimos anos, coordenadora da mobilidade sustentável, onde, então, eu pude reunir toda a parte de segurança viária, mais a priorização do pedestre, do ciclista e do transporte coletivo, fazendo programas para que esses projetos fossem viáveis, elaborados e também implantados. Então, hoje eu trouxe para vocês o tema com foco maior nas faixas exclusivas, mas em todas as faixas exclusivas que implantamos nos últimos anos, o último pacote implantado, uma vez que foram elaborados pelo setor de mobilidade sustentável, então, estes projetos também priorizaram necessariamente os pedestres e ciclistas. Não podemos esquecer que os nossos usuários do transporte coletivo são sempre pedestres ou também ciclistas, então não tem como fazer um projeto apenas de priorização do ônibus. Necessariamente nós temos que ver a questão da segurança viária, dos pedestres, dos usuários de transporte coletivo e também dos nossos usuários da bicicleta. Então, por isso que a proposta do tema hoje aqui são faixas exclusivas nas ruas completas. Poderia estar aqui falando uma tarde inteira só sobre ruas completas, né, que são as ruas propostas da forma mais completa possível, atendendo a todos os usuários. E essa proposta foi considerada e também implantada ao mesmo tempo neste pacote de faixas exclusivas. Mas eu vou falar muito sobre faixas exclusivas e no decorrer da apresentação veremos que são ruas completas. Então, nós, quando houve um pouquinho, teve um probleminha ali de configuração, mas acho que dá para entender. Mas, quando falamos de faixas exclusivas, então, estamos falando de mobilidade sustentável, de priorização dos ônibus, de priorização do usuário de transporte, de priorização do pedestre, de segurança viária e de ruas mais completas e de mobilidade ativa. Então, necessariamente, estão interligadas. Esta apresentação ela está dividida, então, entre diversos programas, até chegarmos nas faixas exclusivas implantadas. Quando eu estive como coordenadora de inovação, tive a oportunidade de montar o programa de priorização do transporte, fazer os diagnósticos. Depois, como coordenadora de mobilidade sustentável, dos projetos de mobilidade sustentável, tive a oportunidade de elaborar também os projetos e implantá-los também. E também tem uma terceira parte que
a segunda parte, aliás, fala muito sobre essa parte de quais são as ferramentas utilizadas nos projetos, e a terceira, quais foram os projetos em si, com fotos das implantações e dos projetos em si. Então, hoje eu estou como assessora de trânsito da diretoria técnica da IPTC, continuo na área de projetos de trânsito. Os projetos que necessitam ser priorizados, então, estão na nossa assessoria. Para começar a conversa sobre mobilidade sustentável, sobre faixas exclusivas, eu sempre trago o conceito, né, que temos que ter em mente quando quando tratamos realmente de mobilidade e queremos introduzir uma mobilidade mais humana, mais sustentável nas nossas cidades. Então, a mobilidade urbana ela deve ser vista como uma forma de deslocamento de pessoas e cargas, e nunca em termos de fluxo ou volume veicular. Então, outro conceito importante é que a mobilidade urbana ela é causa do desenvolvimento das cidades, tanto econômico quanto o desenvolvimento social, econômico e também de oportunidades. Ela faz parte da causa e não da consequência, então não tem como a gente pensar na mobilidade somente como consequência das ações já tomadas. Ela tem que ser pensada junto com o planejamento urbano. Então, ela pode, inclusive, ser um meio e não uma consequência. Hoje já se falou aqui que o tipo de solução adotada na mobilidade pode afetar muito as relações que teremos e o desenvolvimento no meio urbano. Então, a mobilidade urbana, as soluções, elas podem intervir diretamente o convívio e as relações e o desenvolvimento na cidade. Então, não tem como pensar isso de uma forma separada. Aqui, como hoje eu trouxe o caso de Porto Alegre, então, estes são números de Porto Alegre, né, com 1,5 milhão de habitantes. Estes números são da época do estudo de priorização do transporte coletivo, então, foi um estudo que que foi feito, na verdade, em 2018, e implantado, então, anos depois. Então, são números da época. E uma pergunta que nós como técnicos e também os gestores de mobilidades se fazem: como que nós podemos mudar a nossa cidade, as nossas ruas, que foram pensadas basicamente para o uso do automóvel? Então, tudo foi pensado no aspecto da mobilidade através do automóvel, para estacionar o nosso carro, para poder, na verdade, cada vez mais as pessoas se deslocarem por automóvel, ter cada vez mais faixas, vias mais largas. Nós temos um dado em Porto Alegre que, entre 2005 e 2015, nós tivemos um aumento de 50% na frota veicular. Então, naquele período, por exemplo, nós teríamos que ter alargado as vias em 50% para conseguir manter o mesmo serviço. Então, uma rua que tinha 2 faixas teria que passar a ter 3. Uma rua que tinha 3 faixas já teria que ter 4 ou mais. Então, isso num período de 10 anos. Então, isso é algo sem fim. Nós ocupamos rapidamente os espaços, aumentamos os congestionamentos,
Também aumentamos a insegurança viária e, como, então, já sabemos, já foi falado hoje aqui, não é a solução, né? A solução não é mais pessoas andarem de carro e termos mais, e pensarmos em investir no espaço urbano, no sentido de termos mais espaço, vias mais largas para os carros. Agora, tá, mas como a gente vai mudar isso e por onde começar? Por onde a gente vai começar se tudo foi pensado dessa forma e se temos recursos também restritos? Então, uma boa forma é começarmos a fazer mapeamentos, estratégias, conhecer, ter diagnóstico, dados e, principalmente, mapeamento da situação para saber onde que nós iremos trabalhar com os recursos que temos disponíveis e de forma que eles tenham o maior resultado possível. Aqui não, acho que ficou ruim de ler, mas é Programa de Priorização do Transporte Coletivo, desconfigurou um pouco aí. E, então, em 2018, como coordenadora de inovação, eu, então, montei esse programa de priorização no sentido de onde fazer. Onde temos que... por que e onde? Por onde começar? Porque sabíamos que o transporte coletivo estava com um custo muito elevado, todas as cidades estavam falando sobre isso, todos preocupados na época, e depois piorou muito mais, né, com a pandemia, de como a gente poderia reduzir os custos do transporte e também como diminuir os custos e também ter uma maior arrecadação, né, trazer de volta os usuários. Então, isso era uma pergunta já da época, que depois só veio a piorar e muito. Então, este foi o programa de priorização, onde nós mapeamos os gargalos. Então, aqui é aquela parte que eu falei do Brasil todo, e não só no Brasil, preocupado na época de como aumentar a receita e diminuir os custos de operação. Então, uma das linhas de ação do programa de priorização de transporte, transporte via ônibus e lotação, foi a redução de custo operacional, com priorização na circulação da frota de ônibus no meio urbano, no viário urbano. Então, na época, a gente pensou nós mapeamos, eu vou mostrar depois a metodologia usada, chegamos nos projetos mais urgentes, né, imediatos, e uma relação enorme de ordem de prioridade, né? Então, onde fazer? A pergunta era o que fazer e onde fazer. Bom, o que fazer é priorizar, uma das ações, então, foi priorizar no espaço viário, mas onde? Nessa parte do diagnóstico, então, primeiro, como somos técnicos e gestores, primeiro tem o convencimento da importância desse programa, da necessidade de termos essa ação. Então, nós trabalhamos no convencimento da necessidade desta ação, nós trabalhamos através da composição dos custos da tarifa, também questões de segurança viária, e naquela época, nós trabalhamos muito com o dado que 33% das pessoas transportadas em Porto Alegre, na região, no espaço viário de Porto Alegre, 33% das pessoas se transportavam por transporte coletivo. Só que toda essa frota, que na época era 1.700 e hoje está muito menor, toda essa 1.700 ônibus, toda essa frota, então,
tinha um incremento muito grande na hora de pico, principalmente o pico da tarde, às 18h30. E os deslocamentos, em média, aumentavam 50%, os tempos de viagem. Algumas linhas tinham, também fizemos rankings de linhas, algumas linhas aumentavam em 3 vezes o tempo de viagem na hora do pico da tarde. Então, isso era insustentável no sentido de querer torná-lo mais eficiente. Não está... Passou agora? Então, essa parte inicial eu vou dar uma acelerada, mas analisamos a questão da composição da tarifa, onde a frota tem uma importância muito significativa e a frota está relacionada também à tripulação, e a tripulação, então, ela participa em 46% da tarifa, e cada ônibus a mais que colocamos no horário de pico, então, tem toda uma tripulação. E isso também foi muito trabalhado depois para diminuir o custo o custo operacional, né? Não só a priorização do espaço coletivo, como também diminuir a frota e também a tripulação. Em termos de ocupação no espaço viário, nós temos aí uma imagem que fala sozinha, né? Ali a Avenida Ipiranga, temos um ônibus com, em média, 80 pessoas, muitas vezes mais, e o resto da via toda ocupada com uma ou duas pessoas nos seus veículos, e o ônibus, ele tendo que aguardar, muitas vezes, 3, 4 ciclos semafóricos para poder avançar. Então, isso é muito insustentável em termos de custos operacionais. E a participação modal, então, na época desse estudo, era 33% de pessoas transportadas pelo sistema coletivo, e outros veículos, 46%, e o ativo, pedestres, ciclistas, 21%. Isso na época do estudo. Tem um dado importante ali, que é a frota de ônibus, que eram 1.700, hoje são pouco mais de 1.000 veículos. Na época eram 1.700 ônibus, e isso representava 0,2% da frota veicular que circulava nas vias de Porto Alegre. Então, isso, o ônibus, se formos analisar, né, nesse percentual dessa forma, o ônibus é uma gota de azeite que a gente joga numa piscina. Então, ele se perde ali. Se ele não é priorizado, ele não chega na ponta. Então, é por isso que ele, numa Ipiranga, por exemplo, ele aguardava 3, 4, 5 ciclos para conseguir passar no cruzamento. Em termos de segurança viária, também, o transporte coletivo, ele participa com 5%, na época do estudo era 5% dos óbitos na cidade de Porto Alegre. Então, o transporte, os ônibus, eles carregavam 33% participavam com 33% do transporte de pessoas na cidade e participavam com apenas 5% dos óbitos. Então, o ônibus, ele é sustentável em termos de acidentes, né? Claro que quando a gente vai analisar sobre um outro ponto de vista, um acidente, um atropelamento por um ônibus, ele é fatal, mas se formos analisar a participação dele no modal, a participação dele no transporte de pessoas na cidade, e a participação dele nos óbitos é muito pequeno. Então, fizemos um diagnóstico, né, de todos os tempos médios de viagem, dos acidentes. Hoje nós temos muito mais dados, e dados de fácil,
muito mais fácil assim, de conseguir coletar os dados. Nessa época, nós não tínhamos nem GPS, em 2018, nos ônibus, para termos estes dados, então fomos buscá-los. E chegamos à conclusão também que os problemas maiores estavam nas linhas T's. Essa linha cinza é a média. A linha azul é a média de todas as linhas, né? Média dos tempos de viagem. Então, às 18h30, os piores tempos eram às 18h30 de algumas linhas, mas, em média, era entre 17 e 18 horas, que os tempos de viagem, em média, aumentavam 50%, sendo que nas linhas T's já tinha um tempo de viagem muito maior durante o dia e aumentava muito mais ainda no horário de pico da tarde. Isso porque as linhas T's, elas têm uma circulação maior fora de trechos priorizados. Então, a gente começou a fazer um levantamento do que aconteceu nos últimos anos, o porquê de se seria necessário priorizar mais trechos, de termos corredores e faixas exclusivas em mais trechos. Então, analisamos as vias duplicadas nos últimos anos e verificamos que lá em 1980 nós tivemos uma série de vias implantadas com corredores, ou tivemos trechos implantados com corredores e faixas exclusivas. Depois nós tivemos uma boa retomada lá em 2013 e 2015, mas ainda insuficiente. Então, estávamos com 56 quilômetros de corredores e 13 de faixas exclusivas. Com este perfil, né, uma retomada, mas ainda insuficiente para a quantidade para a extensão que temos de vias atendidas por ônibus. Então, nós tínhamos, na época, 930 quilômetros de vias atendidas por ônibus e apenas de um total de 2.700 quilômetros de vias, né, que é a nossa malha viária em Porto Alegre, e apenas 69 quilômetros de espaços priorizados, de faixas priorizadas, entre corredores e faixas exclusivas. Então, a nossa proposta, na época, o estudo chegou à conclusão que deveríamos ter mais 82 quilômetros de priorização para atender todos os gargalos e trechos críticos que diagnosticamos naquela época. Então, qual foi a nossa metodologia? A nossa metodologia, ela usou basicamente dois mapas, um mapa de carregamento das linhas, carregamento de passageiros, que tínhamos disponível na época, e um mapa de fluidez. Então, a sobreposição destes dois é que nos trouxe o dado de onde priorizar, onde fazer a priorização dos ônibus no espaço viário. Desta forma, nós atingiríamos o maior número de pessoas, maior número de passageiros, nos trechos onde esses passageiros estavam perdendo mais tempo diariamente nos horários de pico. Então, nos trechos onde tínhamos maiores problemas de fluidez, com carregamento maior e ainda não tinha priorização viária, então, com esta sobreposição destes dois mapas, nós chegamos à conclusão dos trechos a priorizar. Então, chegamos à conclusão, sobrepondo esses mapas, chegamos num terceiro mapa, na época, dos trechos que teriam que ser priorizados para podermos rapidamente diminuir os custos e melhorar os tempos de viagem e também trazer este atrativo a mais para os passageiros, esse benefício, né? Porque muitas linhas, como eu falei,
se a linha tinha 45 minutos, 40, 45 minutos fora do pico, ela chegava a ter 3 vezes esse tempo, e, em média, todas elas aumentavam 50% o tempo. Então, este foi o programa de priorização, que chegou num mapeamento de gargalos de transporte com vistas à priorização dos tempos, com vistas à priorização dos ônibus no espaço viário e com redução dos tempos de viagem. Aqui é uma imagem, né, nós selecionamos alguns projetos para intervir imediatamente. Um dos pontos foi a rodoviária. A rodoviária, na época, era essa confusão, e isso contribuía para termos filas enormes, né, nos horários de pico, que chegavam até Oswaldo. Então, começamos por este ponto, por este motivo, entre outros que foram implantados imediatamente. Faixas exclusivas. Então, como as faixas exclusivas, após feito esse programa de priorização, de descobrirmos por que e onde fazer primeiro para termos mais resultado, onde que era mais urgente. Então, passamos para a fase dos projetos, e a fase dos projetos, ela lida com dados, ferramentas de projeto, e vou mostrar para vocês o pacote que implantamos em 2019, 2020, que foram as ruas completas, com faixas exclusivas. Então, todas as faixas exclusivas acabaram sendo ruas completas, pelo tratamento que elas deram sobre diversos aspectos para todos os usuários, principalmente aos pedestres e usuários de ônibus, de acessibilidade e de segurança em paradas, em travessias, e também com ciclovias. Esta imagem, eu acho que é semelhante à que já foi mostrada pela manhã, pelo professor Félix, né? Ela fez parte, né, do programa, né, uma forma de convencimento da gestão, né, da necessidade, onde a relação entre capacidade viária para deslocar pessoas, né, se os usuários estiverem todos em carros de passeio, veículos de passeio, cada faixa terá uma capacidade de 1.350 pessoas horárias, sendo que um corredor de ônibus ele tem capacidade de 13.500 pessoas por hora, 10 vezes mais, e aquela figura característica, né, de quantas pessoas cabem no mesmo espaço viário, se estiver a pé, ou se ela estiver em veículo particular ou em ônibus. Então, aqui nessa imagem foram consideradas 30 pessoas, mas essa imagem também existe com 60, com 80 pessoas. Então, aqui era só mais um dado para mostrar a importância, né, da implantação dos projetos de faixas exclusivas, quanto que se perde em congestionamento, se perde economicamente, né, no Brasil, em deslocamentos, devido aos congestionamentos, e a priorização do transporte coletivo é uma forma de proporcionar um meio rápido de deslocamento. Nós, como gestores, a nossa função é dar segurança e proporcionar essa forma, um meio rápido de deslocamento, e as pessoas poderem escolher, né, a forma de deslocamento, ter essa opção, porque, uma vez que nós não priorizamos, as pessoas não têm essa opção, não têm a opção de poderem se deslocar mais rápidas e acabam perdidas nos congestionamentos. Como aqui já foi, em 2018, nós tínhamos um dado de mais de 30%, 33% que se deslocavam, da população que se deslocava em transporte coletivo,
Aqui já estamos no ano de 2019, 30% já tinha mudado, já tinha caído mais um pouco. Um quadro sobre sobre os incentivos e subsídios que já tínhamos no país, que eram muito em poucas cidades do Brasil que havia algum subsídio. Porto Alegre diretamente ainda não havia. O mapa de priorização novamente, a partir do qual nós elaboramos os projetos, partindo deste mapa, e o primeiro pacote, então, ele foi de 22 quilômetros de faixas exclusivas. Esse pacote foi todo implantado. Neste pacote de 22 quilômetros, aquele mapeamento de gargalos, ele nos ajudou, então, a saber onde fazer, e não só onde fazer, como também onde fazer primeiro. E nós priorizamos estes primeiros 22 quilômetros em vias mais centrais, como a maior parte, um percentual muito elevado de linhas se deslocam até o centro. Então, nós temos muitos passageiros que seriam atendidos priorizando ruas mais centrais. Então, foi uma forma de, com 22 quilômetros, beneficiar mais linhas e mais passageiros. Na época, nosso cálculo foi de 450 mil usuários beneficiados nestes 22 quilômetros. Nós fizemos um cálculo na época de que cada usuário que circulasse nesses trechos poderia ganhar de 5 até 20 minutos, dependendo de quantos trechos estaria, em quantos trechos priorizados ele estaria circulando. Para os projetos também consideramos dados, né? A IPTC tem, desde que eu conheço a IPTC, eu entrei na IPTC em 2000, mas acredito que desde 98 tenha tem uma forma de coletar e armazenar dados de acidentes assim, muito completa, que sempre foi referência a nível nacional. Então, dados nós sempre tivemos disponíveis, né, como técnicos. Então, a IPTC sempre foi referência em ter dados. Agora, eles são muito melhor trabalhados e também disponíveis. Então, os dados de acidentes, eles estão sempre presentes em cada projeto de engenharia, ainda mais na mobilidade sustentável, a fim de resolver os problemas, né, de segurança viária, de todos os atores que estão envolvidos ali, os usuários de transporte, pedestres. Também os dados de transporte estão todos sempre disponíveis para os técnicos da IPTC, de forma fácil de... hoje mais ainda, este quadro é de 2020 e melhorou muito ainda de lá para cá. Este outro quadro aqui é sobre a situação no período de pandemia, né, a redução, né, dos usuários de transporte, que foi a pior crise, né, foi quando realmente reduziu o número de passageiros, né, que chegou a ter menos da metade. Isso não se recuperou. Aqui é um quadro resumo, né, poderíamos aqui também falar um dia inteiro sobre estes dados, né. O professor Félix também já citou pela manhã, né, que nós temos em vias urbanas os óbitos ocorrem. Bom, os vulneráveis, tem uma categoria que são os vulneráveis, que participam em mais de 80% dos óbitos, em Porto Alegre é mais de 90%, e aqui é um resumo de dados, né? Em 5 anos,
mesmo que nós tenhamos reduzido daqueles quase 300 que o nosso presidente falou pela manhã, o presidente Pedro, de quase 300 para 70, para menos de 70, ainda temos um número muito grande de óbitos aqui em 5 anos, e a maioria é motociclistas, pedestres e ciclistas. Isso é um dado assim, que não é só de Porto Alegre, é a nível de Brasil, a nível de América Latina. Na Europa é um pouquinho diferente, eles já têm propostas, né, de redução de acidentes envolvendo pedestres há décadas, então eles têm uns dados um pouco diferentes, mas na América Latina é isso que acontece, mais de 85% dos acidentes fatais envolvem pedestres, ciclistas e motociclistas. Eu não vou me estender muito aqui, mas é algo relevante a considerar no momento que trabalhamos na mobilidade sustentável e com os usuários de ônibus, que são os nossos pedestres, até chegarem nos ônibus. Para trabalhar estes acidentes e considerá-los nos projetos, nós temos, então, muitos mapas. Os mapas são são as minhas ferramentas preferidas, porque eles mostram rapidamente o que acontece, onde acontece e onde devemos agir mais rapidamente e em qual intensidade. Então, aqui é um mapa de pontos críticos de atropelamentos, assim como também temos os mapas de acidentes envolvendo ciclistas. Aqui temos um de pontos críticos envolvendo ciclistas, também temos de motociclistas e temos temos mapas de pontos críticos de mortes, óbitos devido ao trânsito. Estes mapas são muito importantes para escolhermos entre muitos projetos a serem feitos onde fazer primeiro, né? Isso responde o onde. E outra ferramenta, além dos dados de acidente bem trabalhados, além dos mapas de acidentalidade, outra ferramenta foram os conceitos de mobilidade sustentável. Então, todos esses conceitos aí foram aplicados, buscar uma cidade mais eficiente, priorizar o transporte coletivo e o ativo, fazer uma dieta do espaço viário para atender a todos os atores, priorizando, né, os mais vulneráveis, também aplicar o conceito de ruas completas, que resume tudo isso também. O conceito de mobilidade sustentável e o conceito de ruas completas é praticamente o mesmo, priorizar todos os atores, em especial os que envolvem transporte coletivo e ativo, porém, viabilizando ainda de forma eficiente os usuários de transporte individual. Nós temos vários projetos, vou acelerar um pouquinho para chegar nos projetos, para podermos visualizar como ficaram os projetos de faixas exclusivas, que são ruas completas também. Então, uma ferramenta muito importante, eu tenho algumas apresentações que são só sobre urbanismo tático, mas hoje eu trouxe o foco mais para as faixas exclusivas. Nós temos ruas completas sem faixas exclusivas, porém, todos os nossos projetos de faixas exclusivas são ruas completas. Pode não ter uma faixa exclusiva numa rua completa, mas no projeto da faixa exclusiva, aplicamos os conceitos de rua completa. O urbanismo tático, então, ele tem uma série de vantagens no uso desse tipo de ferramenta, desde a rápida intervenção do baixo custo, do experimento temporário. Ele nos permite oferecer um novo projeto de baixo custo para uma comunidade e ela opinar se quer ampliar aquele projeto ou se quer modificá-lo, e também para testarmos quais foram os benefícios
e ele permite, então, que a gente faça esse tipo de intervenção também de forma temporária, para futuramente podermos transformar aquele urbanismo tático em calçadas, por exemplo. Na pandemia também ele foi muito utilizado a nível mundial, né, o urbanismo tático, para a implantação de novas soluções para pedestres e ciclistas. Então, é uma ferramenta de baixo custo, de planejamento e de mudança cultural e, sobretudo, também de segurança viária, porque o urbanismo tático, nós temos as medições do antes e após, ele age muito na diminuição dos acidentes, envolvendo pedestres, ciclistas e também motociclistas. Nós temos um exemplo que foi a faixa exclusiva da Zenha, que diminuiu em muito os acidentes com motociclistas no cruzamento, onde a gente fez a maior intervenção através do urbanismo tático. Então, tivemos 22 quilômetros de faixas exclusivas implantadas com este conceito de priorização do pedestre e do ciclista. Essas imagens são da Mauá, mas depois teremos mais imagens. Aqui é só uma forma de mostrar conceitualmente, né, o urbanismo tático, que ele resgata espaços, parte do espaço viário para o pedestre e também para proteger o ciclista. A Mauá é uma rua de 16 a 16 metros e meio de largura, tinha poucas travessias, não tinha ciclovia, já tinha estacionamento, que também foi mantido, e tinha faixas largas, então era uma rua para carros, muito agressiva, tinha já paradas, mas muito agressiva ao usuário de transporte coletivo, então ela foi transformada, vamos falar um pouco depois sobre ela. Aqui a Goethe também teve faixa exclusiva, com resgate de espaço para pessoas, um projeto na escala humana, que nós chamamos, um projeto não só para carros. Aqui o urbanismo tático foi feito na Zenha, então o conceito do urbanismo tático é as pinturas coloridas, a expansão das calçadas ou ilhas pintadas. Essa travessia não existe, e aqui é uma região de intensa ocupação comercial, né, neste lado e neste outro aqui, e não tinha essa ligação. Então, aqui nós reformulamos completamente os movimentos veiculares e também as travessias, implantamos faixa exclusiva e melhorou a circulação, inclusive, dos veículos particulares. Então, melhorou a fluidez, não só do transporte coletivo, como a do pedestre e também dos usuários de veículos de passeio, e ainda conseguimos reduzir em muito a acidentalidade envolvendo motociclistas. Aqui foi a Zenha. Essa imagem é uma imagem de uma ação que foi feita de educação numa dessas ilhas, que se destina a pedestres. Estas ilhas ficaram numa proporção que é possível colocar bancos, floreiras, e o pessoal da educação teve a ideia de fazer campanha de redução de acidentes envolvendo pedestres no Maio Amarelo. Aqui é o mesmo conceito de transformar uma rua que antes tinha 16 metros e meio de faixas largas para carros. Fizemos uma redistribuição dos espaços, uma dieta dessa via, e com espaço para todos os atores, seja pedestre, transporte coletivo e cicloviário, e ainda as travessias de pedestres, reformuladas e também novas em todas as paradas. Então, tivemos 22 quilômetros implantados assim, nós tivemos muito mais ruas completas, mas quando falo nesses 22 quilômetros, são de faixas exclusivas, que é o tema hoje, as ruas completas com faixas exclusivas. Num total de 150 ilhas, que são estes urbanismos pintados,
Então, o pacote implantado de faixas exclusivas, 22 quilômetros, que foram os 22 quilômetros são estas um azul mais escuro, as anteriormente existentes são estas em azul mais claro. A rodoviária, então, foi o primeiro trecho a ser atendido pela sua importância, né? Praticamente todas as linhas passam pela rodoviária, com carregamento, com maior carregamento de passageiros também da cidade. Então, foi o primeiro projeto implantado, foi implantado entre final de 2019. Foram apenas 200 metros, que fez muita diferença, e uma implantação de baixo custo. Também não só foi priorizado o espaço, como também nós reorganizamos a distribuição dos equipamentos, como as paradas, as estações que tem lá. Então, dividimos em duas estações. Antes, as pessoas ficavam muito perdidas em qual ponto o ônibus iria parar, ficava todo mundo muito misturado, né, os passageiros. Então, isso também foi organizado, e por isso também nós fizemos uma faixa exclusiva dupla. Uma faixa exclusiva simples seria pior que nada. 5 minutos, obrigada. A rodoviária é um exemplo onde a pintura apenas de uma faixa exclusiva simples seria pior do que deixar a bagunça que estava antes, porque nós estaríamos limitando o espaço do ônibus, sendo que os ônibus já se ultrapassavam antes para conseguir sair da parada. Então, ali foi necessário uma faixa exclusiva dupla para poder melhorar a situação. Uma faixa exclusiva simples seria pior do que antes, porque limitaria o que os ônibus já faziam. Outro trecho foi a Independência, né? Nós temos uma linha com um carregamento muito importante. Na época, só esta linha tinha 19 mil passageiros, o T9. Temos outras linhas, mas cito essa como exemplo, e o T9 ele é uma das linhas que incrementa em 3 vezes o seu tempo de viagem, e só nesse trecho da Independência e Mostardeiro ele variava de 13,5 minutos até 19 minutos, em alguns horários, em alguns dias e horários. Ele chegava a 19 minutos num trecho que conseguiria fazer a pé em 15 minutos. Outra inovação que usamos de comunicação foram estas faixas de tecido para comunicar melhor, de forma mais intensa e temporária, aos demais usuários, né, o horário da faixa exclusiva. Nós padronizamos este horário, todas as faixas exclusivas implantadas tiveram este horário, das 6 às 9, das 16 às 20, para diminuir a confusão, né, que poderia ter de entendimento por parte dos usuários. No dia que implantamos estas faixas de tecido, o primeiro projeto onde elas foram implementadas foi Independência, e teve um vento naquele dia, que mais da metade se foi embora no primeiro dia, e a via é larga, ela tem 19 metros, então, no dia seguinte já tivemos que recolocar a maioria, e depois não aconteceu mais, foi realmente uma via larga com um vento muito intenso naquele dia, ela soltava num dos lados. Depois nós aplicamos esta forma de divulgação temporária, de baixo custo em todas elas, né? Aqui a importante participação, né, da operação, das equipes de operação, de transporte e também de trânsito, não só no primeiro dia de operação, como sempre, né?
Aqui foi uma região escolar, onde tivemos que reorganizar o espaço no Rosário, tá? O projeto da Independência ainda, nós reorganizamos o espaço escolar com o urbanismo tático. Nós tivemos que adequar o espaço do táxi e usamos urbanismo tático para organizar o embarque-desembarque do táxi, a travessia de pedestres, que tem logo ali, e o espaço de embarque-desembarque dos pais. Então, o urbanismo tático possibilitou que se organizasse esse espaço nessa escola, de forma que isso não afetasse a faixa exclusiva. Nós estávamos tendo um problema onde tanto os táxis quanto a operação dos táxis e a operação de embarque e desembarque estava afetando a faixa exclusiva, então, com o urbanismo tático na escola, nós resolvemos essa situação. Então, o trecho da Mostardeiro também foi implantado na época, e o da Guete. Então, aqui temos um antes e um depois, com ciclovia, faixa exclusiva e 2 faixas de carro. Nós tínhamos, acho que agora ficou bem melhor. Nós tínhamos 3 faixas super largas de 3,5 metros para a pista de corrida, aqui. Uma via entre parque para a pista de corrida. Então, nós transformamos esta rua numa rua muito mais completa, com mais travessias de pedestres. Havia uma travessia muito utilizada, que só tinha semáforo veicular num dos lados, por exemplo, entre outras, né? Mas, então, nós implantamos melhorias para os usuários de transporte, travessias de pedestres, faixa exclusiva e também a ciclovia, através do projeto de faixa exclusiva. Então, era projeto de faixa exclusiva, mas, na verdade, ele vinha com toda a bagagem de uma rua completa. A Paulo Gama, a mesma coisa, também recebeu ciclovia, faixa exclusiva, ciclovia e travessias novas também, mais travessias. Paulo Gama ainda. A Mauá, que eu falei há pouco também, tem um antes e depois? Ou não trouxe? Eu acho que eu não trouxe a foto do antes e do depois, que é bem interessante desta via, né? Como era antes, com vias super largas, muito agressiva, e a implantação, só a implantação desse projeto de faixa exclusiva, que, na verdade, também trouxe a ciclovia, urbanismo tático aqui nas conversões, urbanismo tático nas travessias. Então, nós temos querem uma via mais arterial que a Mauá, na entrada da cidade, que tinha faixas de 4 metros de largura, e se tornou uma rua completa, com urbanismo tático. O urbanismo tático, então, ele ajudou muito a organizar, inclusive, os estacionamentos. Então, essa linha aqui é o avanço de calçada, e a pintura seria a nova calçada, e com raios de giro apropriados, até para o veículo de maior porte, ainda um espaço de estacionamento, um estacionamento que é rotativo. A faixa exclusiva, nós reposicionamos todas as paradas, isso nós fizemos em todos os projetos, ou a parada recebeu travessia, ou a parada foi deslocada para uma travessia já existente. Então, aqui nós tivemos 2 ou 3 travessias novas, mais a reformulação das travessias existentes e mais o reposicionamento de algumas paradas para ficarem próximas às travessias. Imagina a pessoa que nós tínhamos uma parada nesta posição, e 16,5 metros de via, onde a pessoa atravessava correndo, né, para chegar na parada de ônibus. Então, essa parada que estava aqui foi deslocada mais adiante, onde foi colocada uma travessia. Nesse dia, acho que não estavam instaladas todas as travessias ainda. Pena que não tem o antes e depois, é que ficaria muito longa, são muitos projetos, mas aqui nós temos
não tem a reposição. Aqui todas as paradas foram reformuladas, essa travessia é a mesma que aparecia na figura anterior. Nós tivemos várias travessias novas no trecho de projeto que justamente não aparece aqui. No túnel da Conceição também implantamos faixa exclusiva, complementando o trecho rodoviária, nos dois sentidos. Implantamos com maior urgência o da rodoviária, logo em seguida a complementação no túnel. Depois, Loureiro da Silva, num dos sentidos, no sentido de maior carregamento, este sentido foi priorizado, e a parte de urbanismo tático foi implementada, e ajustes na ciclovia foi implementada recentemente. Então, todas as vias, todos os projetos de faixa exclusiva receberam também ciclovias, ou eram ruas como Ipiranga, que já tinha ciclovia, ou então receberam ciclovia na implementação da faixa exclusiva. Aqui é um outro exemplo onde nós implementamos faixa dupla exclusiva para o ônibus, para a operação ser eficiente, que foi no trecho próximo ao prédio da EDEL, conhecido dessa forma, né, aqui, ou então próximo ao viaduto Imperatriz Leopoldina, que é da João Pessoa. Então, redistribuímos o espaço, redividimos o espaço para ainda manter 3 faixas veiculares e uma faixa dupla para ônibus. É outro ponto onde uma faixa simples para ônibus poderia até prejudicar a operação do transporte coletivo e não trazer benefícios. A João Goulart também foi outra rua completa, com também melhorias em travessias e espaço exclusivo para ônibus. Ciclovias nós já temos nesse trecho. A Siqueira Campos, que também recebeu as melhorias com urbanismo tático em todas as travessias, mais travessias, que também é uma via larga, a faixa exclusiva e a ciclovia, que também ainda não existia. Outra imagem da Siqueira Campos, essas faixas de tecido, né, de divulgação que comentei antes. Lá no fundo, aqui é um corredor cultural, né, inclusive a ciclovia está nesse espaço do caminhão, ela conseguiu afastar os veículos de maior velocidade, né, os veículos motorizados, conseguiu afastar da calçada que é bem estreita, né, nessa região. A calçada aqui é estreita e os veículos passavam bem próximo aqui do meio-fio e a ciclovia, então, que aqui foi implementada com 2 metros de largura, conseguiu, aqui tem uma imagem melhor, conseguiu afastar, então, os veículos desta calçada aqui. Aqui falta ainda o quê? O que está faltando ainda em todos, especificamente nesse ponto, nessa calçada? O que estaria faltando para ser mais completa essa via? A acessibilidade em todas as travessias, ela foi também implantada. Se tiver algum ponto que não está implantado ainda, é porque está em projeto, mas eu acredito que aqui sim. Todas as travessias, elas também têm projeto de acessibilidade. Nesses projetos de faixa exclusiva foi tudo providenciado, mas nós estamos falando do espaço viário, como o leito viário aqui, o asfaltado, né? Mas a gente não está falando da calçada, e a calçada é um espaço viário, é o espaço, falamos até agora no pedestre em termos de travessia, mas o pedestre aqui, sim, ele corre risco de ser atropelado, de sofrer óbito, mas aqui é muito importante para a promoção do deslocamento a pé. Esta é a via do pedestre, né?
É a principal via do pedestre, aqui é uma continuidade dela. E aqui temos toda essa poluição visual e física. Então, isso é algo também que deve ser trabalhado para tornar a rua mais completa, né? Além de ser estreito para o pedestre, nós temos uma poluição extremamente grande aqui, visual, inclusive das nossas próprias placas, entre outros postes. Ciclovia mais importante? Sim, antes de implantarmos a ciclovia, nós tínhamos essa faixa de carros e ônibus andando bem justo aqui ao pedestre com uma calçada estreita. Aqui nós poderíamos eliminar o estacionamento, aqui é um eixo cultural e de comércio, então eliminar o estacionamento não seria uma boa alternativa também. Nós mantivemos 2 faixas de carro e uma de ônibus aqui. Aqui nós já criamos uma faixa larga de menor velocidade, mas uma forma aqui seria ampliar a calçada com urbanismo tático, né? Mas também temos ciclistas. O espaço para ciclistas ele pode ser trabalhado também de outra forma, né? Com redução de velocidade e compartilhamento. É uma outra forma de trabalhar o espaço do ciclista, que não é através de faixa exclusiva para ele. Ele pode compartilhar com o veículo, desde que essa velocidade seja reduzida. E seria uma alternativa tu teres essa calçada mais larga através de urbanismo tático também. Então, é uma escolha entre aqui já melhoramos para o pedestre afastando, né, o carro. Nós tínhamos demanda por espaço de ciclista aqui, e uma das demandas chegou, inclusive, por parte dos nossos agentes de fiscalização, que usam a bicicleta para fazer o seu trabalho na região do centro, e não tinha ciclovia, né, nesta via. A outra calçada é um pouquinho mais larga. Mas a ciclovia, tirando o estacionamento? Mas a ciclovia, independente do lado, ela vai ocupar esse espaço. Nós não vamos criar espaço. Sim, mas a ciclovia ao lado da calçada trouxe uma melhoria para o pedestre. E não... Não, mas antes era um carro passando em alta velocidade ali. Então, nós afastamos esse... Aqui nós alargamos a faixa de velocidade menor. Então, como estamos quase no final da apresentação, eu sei que está no fim do tempo, mas achei que seria um momento de interagir um pouco e ver que um projeto ele pode ser mais completo do que ele já é. E essa coisa de trabalharmos não só como gestores do trânsito e projetistas e engenheiros de trânsito, não só nessa parte do leito viário, poder trabalhar também as calçadas também é importante e necessário, né? E essa foto aqui, ela mostra algo muito bonito, mas ela mostra uma deficiência aqui, né? Ipiranga, então, finalizando também, ela é uma rua completa, ciclovia, agora ela tem que ser reconstruída, né? Depois das chuvas todas, a nossa principal ciclovia é a da Avenida Ipiranga, e terá que ser reconstruída em muitos trechos. Então, aqui, na época, essa ciclovia recém tinha sido implantada, né? Acho que no mesmo ano, e no ano anterior, acho que foi. Não, acho que foi. Essa aqui, perto do Bourbon, foi no mesmo ano. A faixa exclusiva.
Algumas travessias aqui foram melhoradas, mas na época nós não conseguimos reposicionar as paradas, que elas eram paradas seguras, paradas de maior porte, com sapatas e tal. E, então, mas em todos os outros projetos nós chegamos a reposicionar as paradas para serem atendidas por travessias. Então, o outro sentido da Avenida Ipiranga, a priorização do transporte, a implantação da faixa exclusiva está no próximo pacote. Esse aqui, esse sentido que tem, que tinha um gargalo maior, foi atendido no primeiro pacote. A Zenha, nós temos algumas imagens interessantes. Isso aqui é a reformulação. A implantação da faixa exclusiva, ela trouxe uma série de urbanismos táticos novos para todo o trecho da faixa exclusiva, principalmente para este cruzamento. Então, todos estes vermelhos foram a sinalização que apagamos, praticamente apagamos tudo e refizemos novamente as propostas de sinalização, proibimos uma conversão aqui que tinha um fluxo baixo e conseguimos reformular toda a sinalização, fizemos uma dieta aqui de espaço, de faixas, dividimos as faixas, conseguimos uma faixa para os ônibus, uma faixa exclusiva de transporte coletivo, novas travessias, estes verdes são as novas travessias, nova travessia aqui redividimos o espaço, deslocamos a linha de eixo e conseguimos uma faixa a mais. Somente neste ponto aqui nós tivemos 30 acidentes a menos com motociclistas antes e após. Só neste pedaço aqui, em função deste disciplinamento aqui. Fora atender todo o pedestre em todo o cruzamento, que antes ele tinha que fazer todo um U aqui para chegar daqui até aqui. Aqui também reformulamos, e este projeto ele inicia lá no Shopping João Pessoa. Aqui nós já estamos na Zenha com a Princesa Isabel. Então, tivemos um ganho muito grande para o pedestre, para o motociclista, para os veículos particulares e principalmente para o ônibus. Esse espacinho aqui é o espaço da ciclovia, que já foi deixado, que tem um recurso para implantar esta ciclovia. Então, aqui é a ciclovia, não foi implantado junto, mas já foi planejado, todo o projeto já contempla esta... Aqui são imagens deste projeto, é uma área é um shopping, né, a céu aberto, com comércio popular de intensa movimentação. Aqui o espaço da ciclovia, né, que já foi deixado. Não tem ciclovia, mas o projeto existe e ele vai acontecer nesse espaço aqui que já foi deixado para isso. 24 de outubro também tem muito urbanismo tático, como vocês podem ver nesta foto. Aqui eu ainda não tinha parceria com drone, e eu usei a mesma técnica de 20 anos atrás, de subir no edifício mais alto. Hoje eu já tenho ex-estagiários que estão na WRI, eles fazem o drone para mim, já fizeram de vários projetos. Não trouxe eles hoje porque não eram de faixas exclusivas, eram só de ruas completas, mas fica bem legal, né, com o drone. Urbanismo tático nas paradas, nas esquinas, nas travessias, protegendo também o ciclista. Vejam aqui o disciplinamento necessário aqui para contemplar todos os movimentos e tudo que acontece aqui. O projeto em si, aqui nós tivemos que apagar tudo. Aqui nós ficamos uma noite inteira acompanhando a implantação para que saísse certo e o espaço realmente fosse pintado exatamente como tinha que ser para que fosse possível implantar tudo isso. Nós temos aqui uma parte de declive, então usamos esse tipo de sinalização de alerta, onde tem
entrada e saída de veículos, como posto de combustível, estacionamentos, né, com maior entrada e saída para resguardar o ciclista. Então, essa sinalização é uma sinalização que se usa no Rio de Janeiro, né, para alertar o ciclista. Aqui é aquela parte que, essa sinalização, que faz com que a travessia do ciclista aqui neste entrocamento seja praticamente reduzida à metade, né? Aqui dá para ver. Então, o urbanismo tático, ele é uma ferramenta bem potente para melhorar a segurança viária do ciclista e também do pedestre. Outra imagem, lá no Parcão, ilha para a travessia de pedestres, e também a parada LET, que é o urbanismo tático na parada. Isso seria o urbanismo tático mais completo, né, com vegetação, banquinhos. A 24 de outubro, a Plínio é a continuação da 24 de outubro para o outro lado da terceira perimetral, também implantamos faixa exclusiva, e depois nós temos um pacote futuro de faixas exclusivas, que já foi pensado lá em 2018, que já foi pensado também junto com esse primeiro pacote, e que agora está em novo estudo, porque agora temos mais dados, nós temos carregamentos diferentes de passageiros, nós temos acidentes um pouco diferentes, nós temos outras possibilidades de dados, nós temos o GPS, então, hoje temos muito mais dados em mãos do que na época, e está se atualizando todos aqueles estudos para poder novamente priorizar trechos e saber se o pacote 2 pensado, se é realmente este pacote, né? Inicialmente, o pacote 2 era este e está em análise e estudo neste momento. Então, seria isso. Estou à disposição para perguntas, não só hoje, né? O pessoal de Santa Maria pode enviar também sobre o urbanismo tático. Amanhã podemos nos reunir também para falar especificamente sobre o urbanismo tático. Mas a mensagem principal que eu queria passar com essa apresentação é que qualquer rua pode ser uma rua completa. Ela pode ser a rua principal da cidade, ela não precisa ser necessariamente uma rua local. Então, podemos ter a rua completa em ruas locais, coletoras e também nas principais arteriais. Nós temos como melhorar a situação dos nossos clientes em todas as vias, melhorando a segurança, o conforto e as soluções. Obrigada.